Bem, pessoal, nessa aula nós vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês, né, do template que nós vamos construir. Vocês vão poder sentir um pouquinho do gostinho aí, né, do que nós vamos fazer nas próximas aulas. Então, esse daqui já é a nossa página pronta, já é o nosso template pronto, né? Então, perceba que ele vai ter aqui um visual bem bonito, pessoal. Uns menus laterais, né, as nossas páginas centralizadas, vai ter aqui a parte, né, superior, né, a parte também footer nele, né, que é a parte inferior, né? Nós vamos ter aqui algumas opções, como por exemplo, a gente está aqui no Visual Light, né? A gente pode mudar para o Dark Mode. Olha só que legal, né? Que visual da hora, pessoal. A gente pode também, né, ter um visual Light e Dark. Podemos também trocar o idioma. Então, por exemplo, estou aqui com o inglês, vou utilizar aqui agora o português, olha, para vocês visualizarem. E vocês vão poder perceber que ele traduz, né, para a gente o idioma aqui na parte dos menus, né, todas as páginas também já estarão, né, com o idioma selecionado. Legal, né? Então a gente tem também aqui já 3 idiomas já previamente colocados no nosso template, né, que vai ser o português, o inglês e também o espanhol. E além dessa parte, nós temos também aqui a parte de login. Então nós vamos poder criar aqui a parte de autenticação, né? Vocês vão poder criar usuários normal ou autenticar com rede social. No meu caso aqui, deixa eu usar essa autenticação aqui com rede social para vocês verem. Olha. Tá fazendo aqui o processo de autenticação. Acho só liberar aqui o Visual Studio. Eu estou depurando aqui para exibir para vocês. Então, olha só, pessoal, que legal, né? Então, nós temos aqui toda a parte, né, dos menus que foram colocados, né, depois que você loga, né? Então, aparece aqui os menus. Temos aqui a fotinha, né? Carregada lá da rede social. Opção para você exibir mais informações, para fazer o logout, né? Da conta. Vou abrir aqui algumas páginas de cadastro, né? Esses cadastros, pessoal, de país, estado e cidade, eles já vão estar, né, nativamente dentro do template. Então, a gente vai criar esses cadastros como padrão dentro do nosso template. Né? E claro, eu vou criar um projeto que eu não preciso desses cadastros. Não tem problema, você pode desativar eles ou excluir os arquivos referentes a eles, não tem nenhum problema. Mas se você for utilizar um software, né, criar um software, um projeto que precisa desses cadastros, eles já estarão ali prontos para você. E o mais interessante é que você vai poder utilizar esses cadastros, né, como um guia, como uma base para você criar outras telas que você vai utilizar no seu projeto. Tanto você quanto a inteligência artificial. Então você pode também pedir, né, para a inteligência artificial criar novas páginas seguindo esses padrões aqui que a gente criou. Legal, né? Eu vou abrir aqui alguns cadastros para vocês visualizarem um pouquinho, pessoal. Por exemplo, vamos abrir aqui, olha, cadastro de país, né? Olha que legal, a gente vai construir uma página que vai permitir a gente listar cadastros. Todas as páginas de listagem vão ter esse mesmo formato, então vai ficar padronizado o layout das nossas páginas, né? Perceba, pessoal, que a gente vai poder adicionar filtros avançados, né? A gente vai poder pesquisar. Deixa eu filtrar aqui, olha. Nós vamos visualizar os dados aqui, né? Uma grid bem elaborada, que tem alguns recursos, né? Como filtros, ela permite a gente também agrupar informações. É bem legal. Então, a gente vai deixar, né, um formato, um layout bem interessante. Aqui está no formato Light, então deixa eu mudar aqui para o Dark Mode, olha. Olha que legal também, pessoal. Então, o Dark Mode também fica muito bonito o visual, né? Então, a gente vai poder dar essas opções para o usuário, né? Utilizar tanto Light quanto Dark Mode. Vocês vão aprender como que a gente faz isso, né? Deixa eu pegar aqui e editar um cadastro, olha só. Nós vamos ter as nossas páginas de edições, né? As páginas de cadastros, né? Como esse daqui que vocês estão vendo aqui, que é onde a gente cadastra efetivamente, nesse caso aqui, o país. Então, todos os formulários de cadastro, pessoal, vão seguir esse mesmo template, esse mesmo padrão, né? Com os botões aqui, com os dados adicionados aqui. Então, todos vão ter realmente o mesmo layout, né? Padronizando assim o visual da nossa aplicação. Legal, né? Deixa eu mostrar um outro cadastro aqui. Vou mostrar aqui o cadastro de cidade, para vocês visualizarem. Deixa eu abrir aqui uma cidade. Note que você pode editar, deletar, né? A gente vai ensinar também como você pode adicionar, né, outros botões aqui, caso deseje, ou nessa parte superior, né? Perceba que conforme a gente clica, olha, os botões ficam ou ativados, né, ou desativados. Deixa eu editar aqui o cadastro de cidade.
Olha só, no cadastro de cidade, a gente já tem um formulário de cadastro, né, um pouco mais abrangente. Então, além dos dados gerais aqui, do nome, código, estado, né, nós temos também aqui uma opção para você lançar os bairros relacionados àquela cidade. Olha que legal, né? Então, é um cadastro mais abrangente, né? Um cadastro mais diferenciado. Vocês vão poder fazer também, né? Cadastros assim como a cidade, em que você tem itens, né? Que você cadastra, itens filhos, vamos dizer assim, né? No caso aqui, os bairros como sendo, né, os filhos da cidade, né? Os cadastros filhos do cadastro de cidade, né? Então, vocês vão aprender como criar cadastros assim também, né? Aqui no nosso template. Legal, né? Vamos ter também componentes, como por exemplo esse daqui, olha, que permite a gente fazer pesquisa, esse aqui pesquisando o estado, né? Então a gente vai ver como que a gente pode pesquisar, criar um componente, né, que faça essa pesquisa para a gente de uma forma eficiente, rápida, né? Vai ser bem legal, né? Bom, pessoal, então isso aqui são algumas páginas, né, que eu mostrei aqui para vocês, né, de como vai ficar a nossa parte toda aqui do nosso template. Então a ideia é essa, é a gente criar um template que seja funcional, que já tenha aqui algumas telas, né, de exemplo, e que principalmente tenha a estrutura necessária para você poder criar o seu projeto da forma como você desejar, né? Você poder criar o seu projeto muito mais rapidamente, né? Sem ter que se preocupar tanto em detalhes, porque a arquitetura vai estar pronta. E você vai aprender muito sobre essa arquitetura aqui durante o curso, né? Deixa eu mostrar um pouco de código. Acho que vocês querem ver um pouquinho de código, né? Então vamos mostrar aqui como que está toda essa parte aqui desenhada aqui no código, né? Então olha só, pessoal. Deixa eu só fechar isso aqui. Esse daqui é o nosso Visual Studio Code, né? Nós vamos utilizar o Visual Studio Code como base. Eu desejo utilizar o Visual Studio normal. Não tem problema, pessoal. Fica a seu critério, né? Desde que você saiba como utilizar ali o Visual Studio, né? Você pode criar as mesmas coisas. Mas é legal de utilizar o Visual Studio Code porque ele permite você programar em diversas linguagens, né? Ele é muito conhecido. Então, você aprendendo nele fica muito mais fácil, né? E aqui vocês não vão sentir dificuldades, né, diferenças entre o Visual Studio normal e o Visual Studio Code, tá? Então, vocês vão poder tirar bastante proveito também dessa ferramenta. Nós temos aqui o nosso Solution Explorer. Perceba, a gente já falou um pouquinho dos projetos que nós vamos criar, né? Mas essa é a estrutura geral, né, de visualização aqui dos nossos projetos, né? Então, nós vamos ter os projetos globais, projetos de back-end, front-end, projetos de teste. Note aqui, olha, no caso dos projetos globais, né, a gente tem cada um dos projetos aqui criados, né? Parte do back-end também a gente organiza aqui por subpastas, né? Então a gente tem aqui os projetos relacionados a models, né, os DTOs. Nós temos os projetos relacionados a contratos, infra, parte de serviço, toda a parte de API, né? Então são os projetos bem organizados aqui, né, no nosso gerenciador aqui de Solution Explorer, né? O nosso template. Veja só a parte de front-end também, né? Também tem a estrutura de subpastas, né? Models, a parte de acesso ao back-end, né? Que são as API clients, a parte de framework, a parte de visualizações, né? Então também está bem estruturado aqui os nossos projetos, né? Temos aqui também a parte dos testes, né? Com os projetos tanto para testes do back-end quanto testes do front-end. Então, a estrutura, pessoal, está muito bem desenhada, né? Vai ser muito fácil para vocês poderem aí criar, né, as suas aplicações, né, utilizando aqui esse template, né? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui de código, né? Eu vou abrir aqui um código específico. Vamos abrir aqui, por exemplo, essa Bootstrap aqui da nossa API, né? Então, olha só, pessoal, que legal, né? A gente vai criar muito código. Vai dar para vocês já terem uma ideia de código, né? Quanto a gente vai criar. Mas perceba que os códigos vão estar muito bem organizados, né? Em métodos, né? Com nomes que fazem sentido. Um detalhe interessante, pessoal. A gente vai utilizar aqui o idioma inglês para a gente programar. Então, tudo que a gente vai fazer aqui em código vai ser utilizando o idioma inglês, de forma que você não vai ter dificuldade, né? De entrar em qualquer projeto, né, que tenha esse idioma inglês, que é um idioma universal, né? Principalmente para quem trabalha com programação, né? Então, perceba um pouquinho aqui, pessoal, né? Dos códigos que a gente vai criar, que vocês vão criar, que vocês vão aprender, né, a colocar aqui, né? Então, a gente vai realmente, né, arquitetar, né, todo o nosso template, né, já colocar coisas dentro dele, né? E tudo, pessoal, de uma forma muito profissional. Então, vocês vão ver aqui que os códigos que a gente vai fazer não é aqueles códigos, né, para você
ter projetos simples, só para você aprender um pouquinho a programar. Não. A ideia aqui, nós vamos colocar códigos que vão servir realmente para o mundo real, né? Códigos que vão servir para você criar projetos verdadeiros, projetos reais, os seus projetos. Bem, então nós vimos um pouquinho aqui, pessoal, de como está, né, aqui o nosso template, né? Vocês viram um pouquinho como está aqui o visual dele, né? E tanto o visual ali da parte, né, do front-end, quanto também a parte de código, né? Deu para vocês visualizarem um pouquinho. Tenho certeza que vocês estão ansiosos para começar. Então a gente vai começar fazendo as instalações necessárias aqui das ferramentas, né, que a gente vai precisar aqui ao longo do nosso projeto, ao longo do nosso curso, né? Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a fazer essas configurações necessárias nas ferramentas, instalar o que precisa para a gente colocar a mão na massa. Te espero, então, na próxima aula.